Fala, meus queridos alunos da disciplina de Direitos Reais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão de pandemia? Como estão nesse isolamento? Bom, permanecemos isolados, permanecemos com esta quarentena, então, por conta disso, permanecemos também com as nossas aulas remotas. E bom, meus queridos alunos, hoje a gente vai falar sobre a concessão de direito real de uso. Pois é, nós vimos na aula passada, na aula remota passada, a concessão de uso especial para fins de moradia. E na aula de hoje a gente vai ver a concessão de direito real para fins de uso, que são direitos reais regulados por legislação especial e são institutos de forte impacto na seara de direito público, notadamente e principalmente ali no campo de direito administrativo. E sem sombra de dúvida, o direito real da aula remota de hoje, da nossa aula remota de número 24, que será a concessão de direito real de uso, também tem essa acentuado aspecto no campo do direito público, principalmente na perspectiva da função social. Bom, e trata-se, meus queridos alunos, de um direito real assemelhado, posto não idêntico à propriedade, pelo qual o concessionário ele poderá usar o imóvel para fins úteis. E é importante deixar bem claro aqui, eu quero deixar claro desde já que essa finalidade que deve atender, ela deve ser socialmente relevante, tá bom? Então, eu queria trazer aqui de início uma doutrina, que é uma doutrina basilar, uma doutrina para servir como base para a gente, para que a gente possa adentrar propriamente dito na matéria. Vamos dar uma olhada? E a disciplina e a doutrina que eu trago aqui, a doutrina basilar, como eu denominei, é a doutrina de Raquel Ronick, que ela diz o seguinte: as terras de domínio público seguem sendo uma das fontes potencialmente mais importantes para construir moradia para os pobres, mas persistem obstáculos à utilização dessas terras para os referidos fins. E a dificuldade consiste em como administrar as terras de maneira que os titulares dos direitos temporais não estejam expostos a uma remoção forçada nem a abusos, assim que possam obter a segurança da posse a longo prazo. Além disso, ainda que as leis sobre planejamento estabeleçam a regularização dos assentamentos improvisados, subsistem o problema da sustentabilidade em relação ao aumento dos preços da terra e à plena disponibilidade dos serviços. Pois bem, tracei aqui essa doutrina basilar, essa reflexão inicial que eu sempre gosto de iniciar, eu sempre gosto de botar esse ponto de interrogação na cabeça de vocês, principalmente quando a gente fala dessa questão do aspecto de direito público, essa perspectiva de função social. É importante que a gente saia da faculdade como um questionador, é importante que a gente saia da faculdade relevando alguns pontos que a gente deve favorecer a nossa sociedade em detrimento do interesse privado, certo? E ultrapassado esse momento introdutório, ultrapassado esse momento de reflexão, eu queria fazer, na verdade, com vocês nesse momento, um exercício de imaginação. Isso mesmo. Vamos imaginar uma situação. A situação é o seguinte: o poder público ele tem a posse de um determinado terreno, que é localizado em uma área, eu diria que nobre desse município. Mas ele não sabe o que fazer com esse terreno, ou até mesmo ele não tem recursos para realizar investimento que iria alavancar o valor embutido a esse espaço, que iria agregar valor a esse espaço. E aí, o que fazer nesse caso? Bom, essa situação é comum, vocês conseguem visualizar isso em alguns municípios? Pois é bastante comum
é mais comum do que a gente possa imaginar. Isso, na verdade, é uma problemática para muitos municípios. Essa situação ela é bastante comum nos municípios brasileiros. E em muitos casos, o gestor público ele nem sabe o que pode dar essa utilidade eficiente e inteligente para aquele terreno, por meio até mesmo de uma parceria com esse setor público. E o jeito certo de realizar essa operação, essa parceria com o setor privado, que é o objeto de estudo da nossa disciplina de hoje. O jeito certo de realizar a operação entre esta parceria com o setor privado, por meio de um termo de parceria com esses órgãos públicos, é através da concessão de direito real de uso, certo? Bom, e isso que eu trago para vocês conseguem verificar, é um prédio um tanto quanto bonito. Isso eu acho que todo mundo concorda comigo. É um prédio que aparentemente é um imóvel que ele é bem moderno, ele tem uma arquitetura, eu diria que moderna também, e isso pode agradar a muitos. Eu acredito que também tem alguns que não se agradem com esse tipo de estética arquitetônica, mas eu diria que a maioria agrada e a maioria tem um sentimento de que é algo moderno, inovador e que vai agregar um valor. Pois é, este é a Alameda Paiaguás. Pois é, esse projeto, que é o projeto da Alameda Paiaguás, ele na verdade ele é um street mall. É um street mall que ele é aberto à população. E esse street mall ele inclui uma escola do governo do estado do Mato Grosso e também um centro de atendimento ao servidor que agrega uma série de serviços estaduais e só é possível graças à concessão de direito real de uso, que é o objeto da nossa aula remota de número 24. Pois é, pessoal, este prédio, na verdade, esse projeto, ele existe lá no estado do Mato Grosso e ele está em fase final de levantamento de licitação, dessa parte final mais burocrática para iniciar essa construção e iniciar a sua operação. Perceba que eu estou trazendo algo para vocês que é bem inovador e moderno, é um sentimento que eu tenho e uma preocupação que eu tenho para que vocês saiam daqui com uma visão diferenciada e não apenas aquela visão do livro. Isso está acontecendo no nosso Brasil, pessoal. É só a gente abrir o olho, expandir a nossa visão, a expansão que eu proponho para vocês aqui até o Mato Grosso, nem é tão longe assim, mas é uma aplicabilidade deste direito real. Bom, as crises econômicas elas podem ser uma boa oportunidade para que os governantes eles busquem soluções criativas, para que não deixem que os serviços públicos ou até mesmo o atendimento aos cidadãos ele seja afetado ou até mesmo sucateado. E uma dessas opções para atrair esses investidores privados que possam empenhar nesta construção de um empreendimento em que o gestor público ele não tem condição de fazer. O que o governo do Mato Grosso ele fez, por exemplo, foi utilizar como moeda de troca um ativo que ele não tinha utilidade, que é qual? O terreno. Pois é, o governo do estado do Mato Grosso, ele tinha um terreno que era um terreno que ele estava escanteado, ele estava sucateado, sendo objeto da ação do tempo, e ele era numa área nobre. Então, isso é um grande ativo, é uma grande moeda de troca. E o que foi feito foi o seguinte: ao propor uma concessão real do direito de uso, o governo estadual ele se comprometeu a ceder a exploração desse terreno público à iniciativa privada durante um período limitado. E o período foi de 30 anos. Pois é, nesses 30 anos a iniciativa privada ia poder utilizar desse terreno e desde que ela cumprisse com alguns requisitos que foram estabelecidos pela própria administração pública. Além de garantir um investimento bem elevado, foi um investimento de 45 milhões de reais, sem gastar nenhum real dos cofres públicos. O projeto Alameda Paiaguás ele traz outros benefícios,
como uma economia de cerca de 12 milhões com a construção dessa escola que vai ter lá, dessa escola do governo, que será levantado para essa nova instalação. Nessa instalação da Alameda para Goiás vai ter, como eu disse para vocês, um espaço para uma escola do governo e vai ser completamente levantada pela iniciativa privada. E isso vai ser totalmente custeado pela essa iniciativa privada, assim como também vai ter um espaço para atendimento de servidores, e isso também vai ser levantado e vai ser custeado pela iniciativa privada. Uma outra vantagem é que no fim desse período da duração desse contrato, ou seja, no fim do período desses 30 anos, o prédio ele vai passar a ser de propriedade do governo estadual, que vai ganhar com a valorização de um equipamento que já está em uso e com um certo retorno financeiro. Bom, e pode ser que nesse momento você esteja perguntando, bom Diogo, eu já consegui, bom professor, eu já consegui entender o quão benéfico é para o Estado, quão benéfico ele é para o governo do Estado do Mato Grosso, mas eu não consigo visualizar o porquê que este investimento, essa iniciativa privada, ela está buscando. Ela vai gastar 45 milhões de reais para empregar em um imóvel e esse imóvel vai deixar de ser dela no prazo de 30 anos. Bom, pessoal, certamente há muitos benefícios. Para a iniciativa privada, há uma vantagem que eu posso dizer que é clara, que é a vantagem do lucro. Porque, apesar desse investimento inicial de 45 milhões, essas empresas elas terão um retorno financeiro sobre a exploração desse espaço. Se lembra que eu falei que é um street mall? Pois é, nesse espaço, além da escola e além desse espaço voltados para serviços dos servidores do Estado, vai haver também a exploração desse espaço com lojas, estacionamentos, vai haver também essa... na verdade um shopping, pessoal, é um street mall, é um shopping de rua. E esse shopping de rua ele vai ter farmácia, vai ter supermercado, vai ter lojas de roupa, lojas esportivas, enfim, vai ter aquela infinidade de ofertas de produtos que um shopping ele tem. E é um tempo razoável para você levantar esse valor, para você levantar tanto esse valor que foi investido, quanto você obter o seu lucro, porque também vai ter restaurantes, enfim, em 30 anos é bem provável que seja levantado esse valor que foi investido, assim como é através de um investimento. Bom, pessoal, tenha certeza de uma coisa: a iniciativa privada não entraria nesse projeto se não obtivesse lucro. Foi feito um estudo de mercado, certamente, uma consultoria foi contratada e a partir desse laudo, dessa consultoria, é que foi verificado que realmente é um bom investimento. E sendo um bom investimento, vai ter briga para a iniciativa privada. Bom, o exemplo que eu trago aqui foi dessa inovação e dessa criatividade do governo do estado do Mato Grosso. E vocês conseguem visualizar isso em outros municípios? Vocês conseguem visualizar isso nesse município que lá quando eu iniciei esse exercício de imaginação, você pensou, pode ter sido a nossa cidade aqui, pode ter sido uma cidade do interior ou até mesmo uma cidade fora aqui do nosso eixo. Pois é, isso pode acontecer sim também na cidade. Basta que o gestor público ele tenha essa criatividade, essa inovação e esse senso de modernidade, porque é um instituto que ele não é amplamente aplicado. Observe que quando eu fui buscar um exemplo, eu tive que ir lá para o Mato Grosso para buscar esse exemplo de sucesso, que é a Alameda Pagaiás, certo? Vamos entrar agora no... A gente já viu um exemplo, já trouxe para vocês a parte introdutória, a parte da reflexão, que sempre é interessante. Trouxe também a Alameda, do Street Mall, lá do Mato Grosso. Então, agora vamos entrar no Instituto propriamente dito. E o primeiro ponto que eu trago para vocês é a respeito do conceito. Bom, a raiz da disciplina da concessão de direito real de uso, ele encontra-se em um decreto-lei, o decreto-lei de número 271,
que ele é lá de 67, isso mesmo, de 1967. Notem como é um instituto antigo, que tem uma previsão bem antiga, é uma previsão de 1967, no entanto a gente não vê a sua aplicabilidade, a gente não vê essa, eu diria que até inovação, porque é um instituto bem inédito no nosso ordenamento. A gente não vê a administração pública utilizar deste importante instituto, que é a da concessão do direito real de uso. E lá, como eu disse, lá no artigo 7, a gente vê algumas disciplinas e alguns institutos interessantes, alguns elementos essenciais. Evidentemente que esse artigo 7, o artigo 7º, ele não tem a mesma redação do decreto original, até porque ele sofreu uma série de alterações. A alteração mais recente é a alteração da Lei 11.481 de 2007. Então, eu trago para você aqui o artigo 7º, evidentemente que com as alterações pertinentes. Eu trago, na verdade, um artigo um tanto quanto extenso. Então, o que eu vou trazer para vocês é apenas a cabeça, o caput desse artigo. Bora lá. Artigo 7º. É instituído a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real ressolúvel, para fins específicos de... E aqui notem que eu fiz um grifo, eu peço que vocês façam também no vade-mecum de vocês, caso essa lei esteja no vade-mecum. É também importante deixar claro que eu vou fazer a anexação desse decreto-lei e dessa lei também no próprio Moodle, então vocês, caso não tenha no vade-mecum, que vocês possam pegar lá no Moodle ou até mesmo entrar no site do Planalto, enfim, você buscar na forma com que você busca as suas leis, que você esteja acostumado a buscar suas leis. E aqui o parte que eu fiz o grifo, que eu peço que vocês façam também com a canetinha especial de vocês aí, com o marca-texto que vocês compraram, enfim, com o que quer que você goste de fazer essa marcação, que diz o seguinte: a regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Pois bem, portanto, o que a gente pode perceber, meus queridos alunos, é que o elemento fundamental da concessão de direito real de uso não é propriamente o mesmo direito do uso especial para fins de moradia. O que a gente pode verificar da retirada desse importante dispositivo legal é que a gente vê que ele possui um escopo mais amplo. Ele possui os fins específicos, como o próprio artigo traz, de forma bem mais ampla do que meramente a moradia, conforme a gente viu na aula passada. Então, até mesmo repetindo, a regularização fundiária de interesse social, a urbanização, industrialização, a edificação, cultivo de terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em área urbana. Bom, observem o quanto é amplo, meus queridos alunos. Então, observem a amplitude e sinceramente eu não entendo por que os gestores públicos não fazem um uso grande desse instituto. Bom, pessoal, aqui cabe agora eu fazer, a gente já está com a nossa aula chegando no meio dela, então faço o seguinte alerta. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida, por favor, lancem aqui no YouTube. Vocês podem falar comigo também através do WhatsApp, através do Moodle ou até mesmo através do e-mail, tá bom?
Eu queria deixar claro também que a gente está tendo um bate-papo lá no nosso grupo do WhatsApp, e se você não faz parte do grupo de WhatsApp, por favor, entre em contato comigo para que eu possa te enviar o link. Eu posso te enviar o link para vocês entrarem direto no nosso grupo de WhatsApp ou até mesmo no QR Code. Mas é sempre bom deixar claro que tudo que é discutido lá no grupo do WhatsApp, a gente também passa para os outros canais de comunicação. Mas muitas decisões são tomadas lá no grupo do WhatsApp, então é interessante que você participe. A gente promove também alguns debates lá no grupo, certo? Então, a doutrina que eu trago agora para vocês, para que a gente aprofunde na matéria, é de Rosângela Luft, que ela diz o seguinte: muitos autores fundamentam que a concessão de direito real de uso gera ao particular a faculdade de utilizar um bem. No entanto, a partir do momento em que se afirmar que as finalidades sociais vinculam o concessionário, a concessão de direito real de uso obriga e não faculta a efetiva destinação do bem. Caso contrário, o caráter resolúvel desse instrumento permite à administração pública retomar o imóvel. Na concessão de direito real de uso, o particular usa o imóvel, mas a titularidade e o controle desse uso ficam na mão do Estado. E na obra de Meirelles, bem se observa que a concessão de direito real de uso é preferível à venda e à doação, pois assegura o uso para o qual o terreno foi destinado, evitando prejudiciais especulatórios imobiliários dos que adquirem imóveis públicos para aguardar a valorização vegetativa em detrimento da coletividade. E o segundo ponto que eu trago para a gente discutir agora é a respeito da forma. Bom, meus queridos alunos, segundo boa parte da nossa lei e também a reprodução de muitos autores, na verdade eu diria que até a doutrina majoritária determina que a concessão de direito real de uso ela pode ser outorgada por contrato, e este contrato ele pode ser público ou particular, ou até mesmo através de um termo administrativo. No entanto, é importante também frisar que, conforme entendimento da doutrina minoritária, eles especificam que para o bem público ser objeto de uma concessão de direito real de uso, é necessário que haja uma escritura ou um termo administrativo. Portanto, fiquemos com esse entendimento majoritário, é um entendimento que eu acho mais pertinente, que é que a concessão do direito real de uso, ela pode ser outorgada por contrato, público ou particular, ou até mesmo por um termo administrativo. O terceiro ponto que a gente pode discutir é a respeito do objeto e da desafetação. Bom, um outro aspecto comum à doutrina é a respeito deste ponto de concessão de direito real de uso, se presta apenas às finalidades estipuladas legalmente, a esses usos especiais, nos termos que a gente já verificou no artigo 7º do Decreto-Lei. E lá a gente verifica que lá se tem diversos usos específicos. Esses usos específicos, que inclusive são bem amplos, se a gente for analisar a fundo, deve ser atendido. Isso é o que a doutrina majoritária comporta. No entanto, há uma parte da doutrina ainda ressalta que são finalidades eminentemente sociais. E diante disso, eles abrem um leque maior. Eles defendem que, na verdade, o artigo 7º ele é meramente exemplificativo, que pode haver alguns posicionamentos que devem ser analisada essa finalidade, e se for uma finalidade que atenda à função social da
do imóvel ali, que está localizado o bem, aí sim pode ser sim aplicado o direito real de uso. Bom, e na minha humilde opinião, como professor recém passado no concurso, né, eu gosto bastante desse último entendimento, por mais que seja minoritário. Até porque, como a gente discutiu, é uma lei que ela é bem antiga e a nossa sociedade ela muda bastante. Então, aquelas finalidades, aqueles usos especiais que foram taxados ali no artigo, pode ser que depois apareça algo que seja diferente disso. E que se a gente se ater de forma taxativa ao artigo, isso vai ficar até mesmo vinculando e impossibilitando alguma série de novos usos que possam ser aplicados e que atendam à finalidade eminentemente social. E a respeito da desafetação, é interessante a gente deixar claro aqui que é necessária a desafetação do bem quando se tratar de um bem de uso comum. Bom, ao passo que a afetação é a atribuição a um bem público de sua destinação específica, que pode ocorrer de modo explícito ou implícito. Entre os meios de afetação explícitas estão a lei, o ato administrativo e o registro do projeto do loteamento. De forma implícita, a gente consegue verificar que é quando o poder público ele passa a utilizar um bem de uma certa finalidade sem uma manifestação formal. Isso, portanto, é a afetação. Já indo direto ao que a gente está tratando, que é a desafetação ela é a mudança da destinação do bem. Ela visa incluir esses bens de uso comum do povo ou esses bens dominicais com o intuito de possibilitar a sua alienação. A desafetação ela pode advir de uma manifestação explícita, como é o caso de uma autorização legislativa para essa venda desse uso especial, ou até mesmo ela pode decorrer de uma conduta da administração, como na hipótese de uma operação urbanística que torne inviável o uso de uma rua como uma via de circulação. É um exemplo que a gente vê bastante, é bem cotidiano a gente verificar que, a depender do plano diretor, a depender de uma série de possibilidades de alterações que a gente possa ver de operações urbanísticas, pode ser que uma rua ela passe a não ser mais viável ou até mesmo que seja viável a constituição de uma rua em determinado trecho. Bom, eu queria agora apresentar para vocês um vídeo que é um vídeo bem interessante, que é de uma campanha nacional, que me encaminharam e pediram para que eu vinculasse junto aos meus alunos, e evidentemente que com a mensagem que se passa, o que se discute nessa campanha, eu não poderia deixar de passar. Então eu peço que vocês prestem atenção e, se for de desejo, eu posso encaminhar para vocês, basta me pedir que eu passe esse vídeo também, pode ser através do WhatsApp ou por e-mail, e eu peço que vocês aguardem que no final eu vou voltar com 2 avisos importantes, tá bom? Então vamos lá, eu vou sumir da tela, mas eu prometo que eu já volto. Olá, eu sou Renata Gil, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e com a Anvisa, lançamos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Esta campanha é importante porque notamos que durante a pandemia os casos de violência contra a mulher aumentaram em quase 50% pelo país. Por uma questão de solidariedade, precisamos ajudar essas mulheres que ficam confinadas em suas residências com os seus agressores. E por que escolhemos as farmácias? Porque as farmácias são ambientes conhecidos, locais neutros e amistosos. Quando a mulher procurar você, atendente ou farmacêutico, com este sinal,
mantenha a calma, conduza a uma sala reservada e disque 190. Chame a polícia militar. Caso a mulher sinta necessidade de deixar o local, basta que você anote o seu endereço e o seu nome completo. Você, farmacêutico ou atendente, não tem responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência. Você é apenas comunicante. Por questão de solidariedade, de responsabilidade social, se engaje nessa campanha conosco. Bom, é importante a gente participar sempre dessas campanhas, até mesmo por uma questão de solidariedade, como muito bem pontuado. É uma campanha que ela está sendo muito bem articulada, então eu peço um voto de confiança para quem porventura necessitar desse tipo de procedimento, pode fazer, porque já está bem ajustado com, pelo menos essa informação que eu tenho, que está bem ajustado já com as farmácias locais aqui, até mesmo diante desse programa que é do Conselho Nacional de Justiça e da Associação dos Magistrados do Brasil, e que teve a participação da Anvisa, que fez esse intercâmbio, esse meio campo, junto às farmácias do nosso Brasil, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os direitos reais de garantia, que são 3 modalidades, mas a gente vai estudar de forma separada. E a gente vai estudar na próxima aula a primeira delas, que será o penhor. Bom, e sobre os avisos que eu falei que eu ia dar com vocês, é o seguinte: eu peço que vocês se liguem que já foi marcada a data da nossa questão relâmpago e também da nossa AV2. Da questão relâmpago, que terá a pontuação de 2,5 pontos e a prova AV2, que vai ter de 7,5 pontos, que totalizará os 10 pontos necessários para a avaliação da nossa segunda etapa. E se por acaso você não sabe porque você não está no nosso grupo ou você não checou o seu e-mail. Então eu peço mais uma vez que você entre em contato comigo para que eu possa te passar o link do nosso grupo e até mesmo que você verifique o seu e-mail, porque também já foi passado lá e já está lançado no Moodle, tá bom? Eu vou lançar também a data também da prova para que já possa estar lá no calendário, para que a gente possa alinhar os nossos calendários e você não tenha nenhuma eventual surpresa. Se por acaso você não vai poder fazer a prova nessas datas, eu peço que você entre em contato comigo para que a gente possa verificar uma outra possibilidade, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Tchau e até a próxima aula e contem comigo. Vamos em frente. Valeu!